Outro dia eu convidei você para vir tomar um café comigo que eu ia responder a todas as perguntas que você me fizesse. E agora estão elas aqui com todas as respostas e sem censura. Vamos conferir? Olha, se você não me conhece ainda, eu sou a Flávia, esse aqui é o A Dica do Dia, o canal que te livra de todos os perrengues, que facilita a sua vida. E eu coloquei várias perguntas, né? Na verdade, eu coloquei um box de pergunta para você me perguntar o que você queria saber. E eu me comprometi a responder enquanto a gente estivesse aqui tomando café. Então esse é o meu café virtual com você para responder as perguntas. Vamos aqui para a primeira. Como ter disciplina trabalhando fora o dia todo? Quando você trabalha fora o dia inteiro, a disciplina é ainda mais importante. Eu acho que tem uma confusão entre disciplina e você conseguir acomodar todas as coisas que você tem que fazer quando o dia não acontece do jeito que você espera. Então, muitas vezes você tem uma rotina de trabalho que acontece sempre do mesmo jeito e aí você consegue seguir um cronograma na sua casa mais constante. Mas tem dia que vira tudo de ponta cabeça, aquilo que a gente esperava não vai dar certo, não é? Eu achava que eu ia terminar o meu trabalho às 5 da tarde e deu um problema, ele aconteceu às 7 da noite e entre as 5 e as 7 eu ia fazer o jantar e aí? Então, esses imprevistos acontecem. A disciplina, e o que eu falo, na verdade, o nosso cronograma, é importante a gente saber tudo que a gente precisa fazer para a gente se virar muito bem quando não dá para fazer tudo que a gente se planejou. Quer saber se eu faço café forte? Eu faço café forte. Em geral, eu tomo café expresso da máquina, que é o que eu mais gosto, e eu tomo sem açúcar. Quero saber se tem dias que você olha a sujeira e diz, hoje não tô afim. Óbvio que tem, gente, sou humana. Tem, super tem. Se a sua família tem o costume de tirar os sapatos antes de entrar em casa, tem sim. Isso antes ainda da pandemia. Já faz um tempão que eu coloco isso, porque a gente traz a sujeira de fora. Agora ficou mais claro do que nunca, né? Como deixar os benditos guardanapos da cozinha branca? Gente, fervendo. O melhor jeito que eu sei para isso acontecer realmente é fervendo água, panela, limão, sabão, vinagre, bicarbonato. Tem um monte de receita, mas para mim ferver os panos de prato é o segredo. Principalmente porque sai assim muita gordura com isso. É uma libertação. Como seguir o cronograma quando se tem filhos pequenos? Então, o cronograma é o que eu falo sempre no curso. Ele não é uma coisa para te deixar engessada. Você tem que entender que o cronograma é algo para te libertar. Você saber todas as tarefas e os tempos, principalmente, o tempo que você leva fazendo cada tarefa, ele te liberta, porque aí você sabe como encaixar quando entra essa coisa. Ai, filho pequeno fez eu parar, tá bom. Depois eu tenho, 15 minutos. O que eu consigo fazer nesses 15 minutos? Então, isso que é importante do cronograma. E tem dia, gente, também que eu acho que o mais importante é a gente ter claro que nós não vamos dar conta de tudo sempre. Quem coloca todos os limites, né, e todas as coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é a gente mesmo. E é importante a gente se libertar disso. Como você escolhe seu look? Deixa pronto ou escolhe na hora? Eu escolho na hora. Isso é uma coisa que eu não consigo programar antes. Eu acho que o look tem a ver com o nosso espírito do dia, com a temperatura também. Então, porque às vezes você vai lá, escolhe uma coisa, aí muda. Fica aquele calorzão ou aquele frio e aí não dá. Então, eu escolho na hora. Como elaborar uma rotina? Elaborar a rotina, o segredo é você entender as suas necessidades e conseguir elencá-las dentro do seu tempo disponível. Esse é o segredo, é o que eu falo no curso, o cronograma da casa. É engraçado que tá caindo um monte de perguntas do cronograma. Nossa, sobraram muitas perguntas. Eu imagino que você coloque mais algumas perguntas suas aqui no comentário pra gente fazer mais vídeos desse aqui. Como foi a experiência de morar fora do país? Foi muito maravilhosa, foi uma das melhores coisas da minha vida. Eu aprendi várias coisas, eu me reconectei com o meu passado, com a minha mãe que tinha nascido na Itália. E eu aprendi a ser mais prática do que eu já era. Principalmente como dona de casa, eu aprendi a ser muito prática. Eu morava sozinha, eu estudava, eu tinha que estudar muito e eu tinha que manter tudo. Lavar, passar, cozinhar, limpar. Então eu aprendi a ser muito prática. Como pôr em prática um cronograma que funcione?
testando, retestando e tendo uma metodologia. Não é porque eu tenho a minha metodologia, eu desenvolvi isso ao longo dos anos. Eu juro, é uma coisa horrorosa, mas eu juro que eu acreditava que baixar as tabelas da internet dava certo. É a maior frustração da minha vida, gente. Não adianta, não funciona. Você vai lá dar um Google, fala, quero baixar as tabelas, não funciona. Esquece. Que horas que eu vou dormir e que horas que eu vou acordar? Eu durmo muito cedo, em geral. Antes das 10 da noite eu já tô assim, com a minha bateria lá no chão. Eu acordo entre 5h30, 10 para 6, depende, você vai ver aí nas fotos. De final de semana eu acordo mais tarde, eu gosto de ficar na cama até umas 9. Como manter o cronograma com tantos altos e baixos na rotina? Então, primeira coisa é você saber, né, aquilo que eu falei, você tem que saber as tarefas que você tem que fazer. E quando você tem os filhos estudando em casa, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, é a gente conseguir envolver os filhos. Ah, mas como é que eu consigo envolver? Eles não querem, fica difícil. Por exemplo, a minha filha adolescente, toda vez eu falo, eu coloco eles para fazerem as coisas, já apareceram em vários vídeos eles fazendo coisas aqui, ou stories e tudo mais. Mas parece que é fácil, mas não é. A minha filha adolescente tem 15 anos, cada vez que eu falo que tá faltando alguma coisa, meio que eu vejo o letreiro mental dela passando. Eu tenho tanta coisa pra fazer da escola, por que eu tenho que cuidar das coisas da casa também? E aí sempre é uma coisa de você respirar fundo, ter aquela paciência e explicar que é uma responsabilidade compartilhada, que todo mundo mora junto, que tudo tem que ser feito por todos e que isso, no fundo, é importante para ela. Para ele e para todo mundo. Eu lembro da minha avó falando para mim: você tem que saber arrumar cama, varrer, costurar, fazer. E eu pensava e falava: não vou usar nunca isso. Quem diria? Isso aí virou minha profissão. O que você acha do mop com spray? Acho muito prático, gosto bastante. Como ser tão produtiva como empreendedor em casa? Colocando limites. Eu trabalho muito com timer e com cronograma, tanto com o cronograma, né, para as minhas tarefas de dona de casa, quanto para as minhas tarefas de empresária. Você organiza suas roupas antes de passar? Eu não ando passando roupa, há muito tempo, ando fazendo a misturinha e mãos de ferro em absolutamente tudo. Como não me desgastar tanto para tentar deixar as coisas arrumadas? Primeiro, tem que ser aquela diferença entre arrumar e organizar. Quando a gente arruma, tira a bagunça da frente e não sabe onde estão as coisas. Então, primeiro é ter um método realmente de organização, que é onde a gente sabe onde está cada coisa. E depois é realmente tirar a nossa expectativa de que tudo vai estar sempre lindo e maravilhoso. É uma expectativa irreal. A gente precisa trabalhar na realidade, no que a gente pode fazer. Quantas vezes por semana você limpa a casa? Faxinão na casa, faxina pesada, é uma vez por semana, mas a gente mantém todo dia. Esse, pra mim, é o segredo do sucesso. Como eliminar os pelos de cachorro da casa? No meu caso, aspirando. Como cozinhar, limpar e manter organizado? Eu gosto de ir limpando e fazendo ao mesmo tempo. Vou colocar aqui do lado também a questão da pia. Então, por exemplo, antes de eu cozinhar, eu gosto de organizar o escorredor de prato e tudo mais, porque senão vai ficando aquele monte de coisa, fica aquela montoeira, aí quebra, fica uma confusão, fica um horror, uma coisa ruim. Como tornar leve e prazerosa a rotina de limpeza? Quando você coloca tudo dentro das suas possibilidades e você também entende, tem coisa que você gosta de limpar mais, tem coisa que você gosta de limpar menos, você atribui, você compartilha o que cada um tem mais jeito para fazer, a rotina de limpeza torna-se mais leve e prazerosa. Quero saber, quando que a gente vai tomar um próximo café, porque esse aqui o meu, já foi. Bora?